Olá, sejam todos muito bem-vindos ao estudo de O Livro dos Espíritos do dia 16 de setembro de 2021, quinta-feira. Esse é o vídeo de número 3 e na aula de hoje nós estamos estudando o final do capítulo 8 do livro 2º do Livro dos Espíritos. A gente gosta sempre de lembrar que esse grupo se reúne todas as quintas-feiras, a partir das 20 horas, no Centro Espírita do Calvário ao Céu. E nesse período que estamos vivendo de pandemia, os estudos estão sendo feitos assim. Nós gravamos e as aulas, os vídeos são disponibilizados no YouTube e nos grupos de WhatsApp da casa. Bom, hoje nós estamos concluindo o capítulo 8 do livro 2º, como foi falado, das questões número 447 até a 455. Aqui nós estamos na 455, que na verdade não é uma questão, não é uma pergunta e uma resposta. Aqui o Kardec ele fez um resumão de tudo aquilo que foi falado. Então, se chama Resumo Teórico do Sonambulismo, do Êxtase e da Dupla Vista. E desse resumão que o Kardec fez, a gente tirou algumas coisas, a gente destacou algumas coisas que a gente julga que sejam interessantes. Os fenômenos do sonambulismo natural se produzem espontaneamente e independem de qualquer causa exterior conhecida. Mas, entre algumas pessoas dotadas de organização especial, podem ser provocados por ação do agente magnético. Continua o Kardec. A causa da clarividência, do sonambulismo magnético e do sonambulismo natural é a mesma, um atributo da alma, uma faculdade inerente a todas as partes do ser incorpóreo que existe em nós e que não tem limites além dos que são assinalados à própria alma. O sonâmbulo vê em toda parte a que sua alma possa transportar-se, qualquer que seja a distância. Quando nós falamos de vista espiritual, é interessante que a gente lembre que nós, que somos espíritos, então eu gosto sempre de dizer o seguinte: nós não temos um espírito, nós somos o espírito, que é o princípio inteligente do universo. Fomos criados simples e ignorantes, todos iguais, não houve privilégio, não há privilégio e nem há castigo para ninguém. E nós, espíritos criados por Deus, nosso Pai, nós encarnamos diversas vezes e vamos nos desenvolvendo à medida que vamos adquirindo conhecimento, à medida que vamos tendo experiência. E hoje estamos encarnados nesse corpo de carne. Por isso, quando morremos, a doutrina espírita atribui o termo desencarne. Então, sempre lembrando, nós somos o espírito. E nós, espíritos encarnados nesse corpo físico, temos, além desse corpo físico, temos também o corpo espiritual ou perispírito. E, muitas vezes, é o corpo espiritual quem enxerga, no caso, por exemplo, da dupla vista. É o corpo espiritual quem participa da experiência extracorpórea. Por exemplo, quando estamos adormecidos e nós, espíritos, nos desligamos parcialmente do corpo, sempre lembrando que esse desligamento não é total, porque o desligamento total ocorre quando nós desencarnamos. A vista da alma ou do espírito, não sendo circunscrita e não tendo sede determinada, ou seja, nós, o corpo físico, o meu corpo físico enxerga pelos olhos, né? Eu tenho o sentido da visão, é um dos sentidos, e ele enxerga pelos olhos. A explicação do espírito de verdade é que nós
fora do corpo físico, nós enxergamos, é como se enxergasse por todo o corpo, como se fosse tudo um grande olho, né? Então, a vista da alma ou do espírito não sendo circunscrita e não tendo sede determinada, isso explica por que os sonâmbulos não podem assinalar para ela um órgão especial. Eles veem porque veem, sem saber por quê e sem saber como, pois a vista não tem eles, para eles, como espírito, lugar próprio como tem para a gente, quando estamos encarnados. Se eles se reportam ao corpo, esse lugar parece estar nos centros em que a atividade vital é maior, principalmente no cérebro ou na região epigástrica, ou no órgão que para eles é o ponto de ligação mais intenso entre o espírito e o corpo. O espírito, nós, espíritos, adquirimos um acréscimo de conhecimento e de experiências em cada uma de nossas existências corpóreas. Todos os dias nós adquirimos experiências, todos os momentos. Na nossa vida, desde que nós nascemos, passamos pela fase da infância, são as experiências da infância que vão nos fazendo aprender a educação que recebemos na nossa família, na escola, e quando chegamos à idade adulta, que nós somos donos do próprio nariz, vamos assim dizer, aí nós temos a condição de tomar as atitudes, de optar, de escolher o caminho que nós vamos tomar. Esse caminho, as atitudes que nós escolhemos, os pensamentos que nós escolhemos, tudo o que a gente escolhe serve de experiência. Essa experiência pode ser positiva, essa experiência pode ser negativa. Mas o fato é que isso faz com que a gente vá aprendendo, vá colecionando experiências. Essas experiências, em parte, são esquecidas durante a próxima encarnação. Nós esquecemos, nós não nos lembramos exatamente de tudo que fizemos. É assim que certos sonâmbulos revelam conhecimentos superiores, porque no momento em que eles estão desligados do corpo físico, ou semi-desligados, vamos assim dizer, existe a possibilidade de falar com aqueles outros conhecidos que não estão encarnados junto e lembrar-se de coisas anteriores, de coisas que aconteceram e que, porque não é importante, não vai nos trazer nada de bom, nós não precisamos lembrar. No entanto, quando estamos desligados do corpo físico, nós podemos, até para resolver alguma situação, conversar, buscar entender, buscar solucionar, e aí algumas coisas serão lembradas. A emancipação da alma se manifesta às vezes no estado de vigília e produz o fenômeno designado com o nome de dupla vista. Dupla vista porque é possível, em vigília, enxergar-se com os olhos do corpo físico e com os olhos do nosso corpo espiritual. Então, são percebidas coisas ausentes, tá? Por toda parte. Uma maneira, enxerga-se coisas que normalmente nós não enxergaríamos. O poder da dupla vista vai desde a sensação confusa até a percepção clara e nítida das coisas presentes ou das coisas ausentes. No estado rudimentar, ela dá a algumas pessoas o tato, a perspicácia, uma espécie de segurança nos seus atos, a que se pode chamar a justeza do golpe de vista moral. O sonambulismo natural e artificial, o êxtase e a dupla vista não são mais do que variedades ou modificações de uma mesma causa. Esses fenômenos, da mesma maneira que os sonhos,
pertencem à ordem natural, não tem nada de extraordinário, não tem nada de milagroso. Eis porque existem desde que nós temos notícia, né? Desde que todos os tempos. A história nos mostra que eles foram conhecidos e até mesmo explorados desde a mais alta antiguidade. E neles se encontra a explicação de uma infinidade de fatos que os preconceitos e essa vontade da gente que as coisas sejam sobrenaturais, né, fizeram passar como maravilhosos e sobrenaturais. Então, esse capítulo, o Kardec vem dizer, olha, tem uma porção de coisa que as pessoas assim falam que são inexplicáveis, mas na verdade elas não são inexplicáveis. Acontece que nós não conhecemos tudo, e o fato da gente não conhecer tudo faz com que a gente atribua as coisas ao sobrenatural, tá certo? E com isso nós concluímos o capítulo número 8, com a questão número 455. A partir da semana que vem, capítulo 9, intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade.